Sejam todos bem-vindos ao Princípio Cast, o podcast da Excelência RH. Estou com um convidado super especial hoje aqui também, com a minha super esposa, minha sócia, minha parceira de negócios, a Vânia Menegali. Dizem! Vânia, tá feliz? Super feliz. Hoje a gente tem uma pessoa super especial, que é o Carlos, né? Bom, se está aqui no podcast da Excelência, né, o Princípio Cast, é porque é especial e a gente está muito feliz porque temos uma trajetória de um bom tempo juntos, fazendo todo um trabalho de gestão de pessoas, desenvolvendo a equipe e, com certeza, é uma pessoa que faz a diferença aqui na região em termos de previdenciário. Vânia, apresente-se então para quem não te conhece ainda. Bom, eu tenho formação em psicologia, sou mestre em ciências médicas, doutora em neurociências e uma paixão muito grande por gerir pessoas a partir do desenvolvimento das suas potencialidades e das empresas, potencializando o máximo a liderança, a equipe e os profissionais que estão na empresa. Uau, que baita currículo, né? Olha só, pessoal, eu sou o Júnior, Aleir Júnior. Quem quiser seguir no Instagram tem muito conteúdo legal, um apaixonado por pessoas, e a minha missão é fazer com que as pessoas entendam que a venda, ela não é aleatória, que a venda é um processo onde qualquer pessoa bem intencionada pode aprender a aplicar os seus negócios, consequentemente, faturar mais. Sabe por que a pessoa fatura mais? Porque ela entende que levando benefício para o cliente fica feliz, ganha confiança e ele vai fechar mais negócios. Vender não é manipular. Vender é processos de entrega de valor para o seu cliente. E nós da Excelência RH, através dessa pessoa aqui, muito especializada, né, maninha? Estuda, trabalha, vai atrás. E outra coisa, uma coisa que eu falo, eu aplico aquilo que eu ensino e que eu falo. E não poderia agora deixar de apresentar para nós o nosso super cliente. Se apresente para nós, então. Carlos, estou muito feliz que tu esteja aqui conosco. Puxa, muito obrigado, Júnior, Vânia, pelo convite, né, para estar aqui. Nosso contato já faz um tempinho mesmo. Bastante. E, assim, muito proveitoso e muito bom, né? Eu sou o Carlos Lorenzi, então, especialista em aposentadorias premium, onde a gente consegue para o cliente se aposentar mais rápido, investindo o mínimo possível, porque, queira ou não, a aposentadoria é um investimento. Então, inclusive, com o trabalho que a gente fez com o Júnior, foi onde a gente aprendeu a se apresentar desse jeito, né? Porque, por profissão, eu sou advogado, né? Mas o nosso foco é na aposentadoria do cliente. Que legal, né? Realmente, a aposentadoria, a gente fica pensando, né? Quando eu me aposentar lá com tanto tempo... Pessoal, a aposentadoria é um investimento, sim, a longo prazo. Às vezes não adianta pensar lá com 70 anos para se aposentar com 70, não vai dar tempo de fazer mais nada, né? Então, Carlos, nós vamos começar o podcast. A gente sempre começa o Princípio Cast. Ele vai ser dividido em 3 etapas. Lá no passado, no presente e o futuro. Legal. Então, no passado, eu vou... Ô, Vaninha, posso começar hoje fazendo a primeira pergunta? Com certeza. É verdade? Então tá, vou começar. Eu acho que ele começou várias fazendo a pergunta. Ah, é mesmo? Eu acho que eu sempre começo. Dizem que eu que mando. Carlos, vamos lá. Por que direito e em que ano você se formou? Eu me formei em 2006, então já vai lá uns 16 anos, né? 17 anos que eu me formei. Eu escolhi direito, na verdade, mais por uma orientação do meu pai, vamos falar assim, né? Então, assim, não... A gente com 17 anos, 18 anos, não sabe muito bem o que quer fazer da vida, né? E na minha família tem juiz, tem outros advogados e tal. O meu avô era advogado também, era contador e tudo mais, mas ele não exercia essa função de advogado, né? E aí o meu pai sugeriu de fazer direito, porque era uma profissão que, queira ou não, assim como a medicina, tu tens uma carreira, né? E aí eu fui pelo direito também, gostei bastante da faculdade, porque eu gosto de ler, gosto de estudar, gosto de bolar essas estratégias dos processos, né, judiciais. E aí foi onde eu segui no direito. Olha só, então, por orientação dos teus pais, e quando tu fez o primeiro semestre, tu já se identificou?
Assim, o primeiro semestre da Seja faculdade... sincero. Seja sincero. Assim, ó, eu me identifiquei, sim, pela maneira como é o trabalho, né? Mas, realmente, a faculdade de Direito, principalmente quando eu fiz aqui na Unesc, aqui em Criciúma, né? O primeiro semestre, eles costumam fazer mais puxado. Filosófico, acho que é, não é? Mais filosófico? Filosófico, sim, mas puxado no sentido assim, de botar um monte de livro para ler. Ah, assim, ó, o cara ou é, desiste ou vai. Ou desiste ou vai. Tanto que na segunda fase, só metade da turma tá ali. Só quem quer ler mesmo. Só metade. quer- E aí o gosta. resto vai ficando, né? Isso é uma boa Mas estratégia. É uma boa estratégia. Não sei se eles ainda fazem isso, né? Não sei como é que tá hoje. Mas é Mas importante. na minha época, porque realmente, tem os que- professores, eles davam puxado. Então, a maioria das pessoas acabava não indo adiante, né? Uhum. Mas eu fui tocando ficha ali. Para mim não foi tanto uma dificuldade. E aos poucos fui me adaptando e gostando. Lógico, tu faz a faculdade toda sem saber o que vai ser depois, né? Aham. Porque a faculdade de Direito, ela permite várias carreiras, né? Pode ser juiz, pode ser promotor, pode ser delegado, pode ser advogado, pode ser professor, pode ser serventuário da justiça, pode ser várias Ela é coisas. muito ampla, né? Muito ampla. Uhum. E aí a gente vai fazendo a faculdade e vai vendo o que aparece depois, né? Faz os estágios durante a faculdade, né? E o que tu imaginou quando, já que tu eu nem sabia que tu tinha juiz na família, né? Quando tu entrou no meio, tu teve alguma, tipo assim, eu vou querer ser advogado ou vou querer prestar concurso público no meio ou pra frente em algum momento? Assim, eu sempre Tu pensou? eu sempre gostei de ser independente. Ah, tá. De poder escolher as coisas que eu faço, os horários que eu trabalho, as coisas que eu gosto de ter essa liberdade, né? Ser empreendedor. Sim. Ter horário. Ser empreendedor, exatamente. Carreira. Então, vendo o trabalho dos juízes, dos promotores, assim, eu não gostava muito da limitação que tinha aquele trabalho, né? Mas é lógico que atrai muito o salário inicial, né? Então, tu imagina, tu se formar na faculdade ganhando... Na época era 15 mil, mas hoje deve ser 50 mil que ganha um juiz, né? Então, é óbvio que chama atenção e não tem quem não diga assim, vou ser juiz. Nem que o cara diga assim, me sacrifico até o final da tarde e depois eu faço outra coisa da vida, né? Que tem vários juízes que estão assim, né? Lamentavelmente tem vários que estão ali só pelo dinheiro. Entendi. Mas assim, não justifica. Então, o esforço para tu, por exemplo, passar num concurso para juiz é o mesmo esforço que tu faria para fazer o teu escritório engrenar. Então, na minha opinião, eu preferi partir para advocacia e tô Isso, bem realizado nesse 16 sentido. anos de formado, né? Vaninha, legal essa história, eu não sabia. Bacana, e né? eu fico... Quanto tempo que a gente conhece essa história, tu vê que bacana compartilhar aqui conosco. Eu fico pensando que o perfil do Carlos é muito aquela coisa do I, né? Lá no MBTI. Que é mais introspectivo, mais analítico. E tem tudo a ver com a leitura e com a profissão do direito, né? No sentido de poder analisar, poder ficar muito tempo muito com a tua análise, o teu pensamento, né? É E isso verdade. te faz bem. Sim, sim, gosto bastante. Depois nós vamos relembrando os testes que foram aplicados aqui, tanto em você quanto na sua equipe, e a gente vai descobrir assim, realmente, eu sou assim, eu tenho essas características. Então tá, daí tu se formou com que ano? Com quantos anos? Eu me formei, eu tinha 21, eu acho. Jovem, Sim. bem jovem, né? Já montou escritório, 23, foi fazer isso? na verdade. 23 anos. 23. Tu foi trabalhar com alguém ou já montou escritório? Conta um pouquinho de como que foi no início da carreira, porque a gente já entrevistou mais advogados aqui no Princípio Cast Sim. também, e a história meio que se repete. Vamos ver se a tua também foi assim. Então, eu me formei aqui na região não tenho parentes nessa área, né? O meu tio que é juiz mora em Florianópolis e o outro tio que é advogado é de Caçador. E aí eu tentei inicialmente ver se tinha algum lugar que eu pudesse ir trabalhar, né? Mas até para aprender a advogar, porque na faculdade eles não ensinam muito como é que se advoga, como é que monta o escritório, como é que faz as coisas, né? E na época não tinha muita informação. Então eu cheguei a comprar uns livros de gestão jurídica, mas era assim, dicas básicas, né? E aí não me ajudou em quase nada. Mas o meu pai era empresário, né? Então eu fui seguindo as orientações dele para fazer o escritório, né? Então tu teve uma orientação, De um direcionamento. de um empresário. De um empresário. Meu pai, Empresário. Ah.
Que é muito importante, Sim. né? Então, eu imediatamente abri o escritório, né? Então, meu pai cedeu uma sala das salas dele ali. Uma mesa, um computador, tudo. Fiquei usando dele, não paguei nada. E isso daí em Morro da Fumaça. Não, em Criciúma. Em Criciúma, Em ok. Criciúma. Tá. Porque a gente morava em Morro da Fumaça, mas o escritório do meu pai já ficava aqui em Criciúma. Sim. E aí ele já me orientou, contrata um software para fazer gestão dos processos. Eu não tinha nenhum processo. Contrata um programa, já arruma uma estagiária, já faz o teu cartão. Eu disse, Mas tá isso bom, essa é a prevenção da prevenção, né? Aí eu fui fazendo tudo e daí essa foi, né? E aí foi evoluindo. Aí até que eu percebi que o escritório... Aí eu abri aqui em Criciúma, mas como eu morava em Morro da Fumaça, tinha casa lá, eu abri lá também, na casa do meu pai. E aí eu percebi que o de Morro da Fumaça fluía melhor do que o de Criciúma. Porque aqui em Criciúma, recém-formado, não conhecendo ninguém, digamos assim, da área, eu falava com as pessoas e todo mundo aqui em Criciúma conhecia um advogado. Sim, Então, já o tinha meu uma sobrinho é referência. advogado, não sei quem é advogado. Então, assim, o cara novato é difícil. Bem difícil. É bem E desafiador. lá em Morro da Fumaça tinha bastante espaço, na época. Então, o escritório de lá fluiu bem mais do que o daqui. Até que em 2011 eu já fechei o escritório daqui. Fiquei só em Morro da Fumaça. Colocou as suas energias onde, claro, network, conhecimento, Exato. faz muito sentido, Provavelmente né? conhecido, Tu lembra o né? primeiro cliente que tu atendeu? Primeiro que eu atendi, não lembro Ou o exatamente. tipo de causa que era, o tipo de ação? Então, quando eu comecei a advogar, Porque tu me falou, né? Bom, até eu pulei aqui, mas tu não fazia só previdenciário, tu fazia outras áreas também, né? exato, quando Sim. a gente começa, faz de tudo, né? Por isso que Apareceu, já por isso que eu era. digo, pessoal, Polivalente. as histórias se repetem, né? Sim. Porque o cara, agora eu vou só tratar de aposentadoria só de quem ganha mais de 50 mil por mês. Tipo assim, o cara daí tá roubado, não consegue nenhum cliente no início. Não, o cara começa, eu vou fazer só aposentadoria de médico. O médico vai te contratar mesmo. Então, mas tu A gente lembra faz de qual era o tudo. tipo de ação, pelo menos? Então, quando eu comecei, para conseguir os clientes, principalmente aqui em Criciúma, eu me inscrevi na Defensoria da Ativa, da OAB. Porque não tinha defensoria pública aqui no estado, né? Tinha em São Paulo, tinha em outros estados. E em Santa Catarina não tinha defensoria pública. Então, quem era de baixa renda e precisava de um advogado, ela tinha que ir no fórum, e o fórum mandava os dados da pessoa, né, já com documentação de baixa renda, para a OAB, e a OAB designava um advogado. Sim. E os advogados que quisessem receber esses contatos se inscreviam numa lista e a OAB ia passando assim conforme a ordem, né? Então, comecei a pegar bastante esse caso. Então, via de tudo. Pensão alimentícia, né? Divórcio, principalmente família. Um ou outro contrato, alguma coisa de dano moral e tal. Bastante coisinha assim, que é muito trabalho e pouco êxito, digamos assim, financeiro, né? Bastante bronca, assim. Mas bastante aprende coisa... pra caramba, né? Sim, aprendi pra caramba. E eu fazia outra coisa que eu fazia, era audiência para advogados de fora. Então, naquela época, estavam se recém fazendo os processos de forma virtual, né? Então, o processo continuava físico, mas ele estava indo para um sistema onde tu podia acompanhar pela internet, porque até então não era assim que funcionava, né? E aí, os advogados de fora, principalmente de banco, então, por exemplo, o advogado do Bradesco, não era no escritório de Santa Catarina, era no escritório do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, e aí tinha as audiências trabalhistas do Bradesco, aqui em Criciúma. Eles não mandavam um advogado lá de Minas Gerais para vir aqui fazer audiência, eles contratavam um daqui para fazer audiência. Pagavam um valor pelo trabalho, é isso? Isso, pagavam um valor fixo pelo trabalho, 50, Para ela, 100 reais. pra ela representar a Isso. instituição. Isso, ia lá fazer audiência. E Então, tu fez bastante. Fiz bastante, fiz centenas de audiências dessas. Foi muito bom, porque eu aprendi muita coisa. Na época, como não era virtual, tu não tinha muito acesso a muita coisa, né? Também a internet era fraca. Então, eu tinha acesso às defesas que eles faziam, podia ler os processos que eles faziam. Eu aprendi um monte de coisa ali. Então, eu tirava dúvidas com eles lá, então eles mandavam assim, tu vai receber a contestação. Audiência, faz essas perguntas aqui e tal, faz esse agravo aqui na hora, se o juiz falar isso, eu falar aquilo. Então, assim, eu aprendi muita coisa. Valeu muito a pena. Olha só, então volta a falar como o poder do treinamento também deixa a pessoa muito mais preparada, né, Carlos? Sim. Ou seja, com certeza, centenas de processos, tu foi absorvendo aquilo
que fazia sentido para ti e foi aprendendo. Imagina, deu um monte de confiança, né? Aham, Porque se eu isso é fosse fazer muito audiência legal. só dos meus processos, eu teria Aham. feito naquela época, sei lá. E a gente Interessante, percebe lá na interessante. excelência exatamente isso. A necessidade de ter uma referência, alguém muito especializado que vai, foi o primeiro pai na área de gestão, vai fazendo Sim. teu cartão, já vai te agilizando, vai gerindo, vai buscando, né, um sistema para poder gerir as atividades, enfim. E ao mesmo tempo depois esses experts que faziam esses processos que já mais ou menos te conduziam dentro de uma linha do que era ideal naquele momento para Perfeito. aquele processo, né? Perfeito, exatamente Então a gente isso. percebe essa conexão lá, né? Que às vezes a pessoa chega lá, não sabe exatamente o que vai fazer, e aí a gente começa a perceber o perfil comportamental, o perfil de funcionamento da pessoa e o que vai ser muito mais coerente nas escolhas profissionais e de gestão do seu negócio, né? Exato. Ô, Carlos, daí tá. Fechou de Criciúma, foi para Morro da Fumaça. Beleza. Chegou em Morro da Fumaça, tu trabalhava sozinho, tinha secretária, o sistema de gestão já estava funcionando, né? Gestão de processo. Assim, como não tinha Conta muito... pra nós um pouquinho agora aí. Como é que foi daí essa Aí, transição? como não tinha tanto processo e o sistema era meio complexo de usar, aí lá pelas tantas abandonei aquele sistema e fiquei na planilha. Mas como eu já tinha feito o sistema, eu já sabia mais ou menos a lógica do que eu tinha que anotar e organizar. Então ali eu meio que aprendi a organizar os processos, né? Porque outra coisa também não se aprende. E aí eu trabalhava com o meu irmão. A gente tinha sociedade. Teu irmão é advogado? Advogado. Tá. Aí ele se formou depois de mim, né? Uhum. E aí a gente trabalhava juntos ali, nós dois. E aí depois a gente chegou a... No escritório ainda era lá numa sala do teu pai? Não. Já era em outro Era lugar? lá. Aí depois a gente foi para uma sala no centro. Tá. Aí pegamos outra sala no centro um pouco maior e depois a gente dividiu o escritório. Aí cada um seguiu a sua carreira. Quando a gente dividiu o escritório, aí eu foquei só no previdenciário. Aí eu parei de fazer as outras áreas. Foi que ano mais ou menos, você lembra? Foi em 2018. Ah, não faz tanto tempo assim, né? Não, faz 5 anos. Em 2018. Muito legal. E aí tu entendeu que essa era uma área que tu tinha muito mais afinidade Sim. e que brilhava os olhos para ti de poder desenvolver. É uma área que sempre me chamou a atenção, já desde quando eu me formei, o previdenciário. Então, eu sempre fui estudando essa área. Mas era difícil tu conseguir acesso às informações assim, de como advogar assim, no previdenciário. Porque não tinha muita informação mesmo. Da parte prática, assim, de como trabalhar com o processo administrativo e tal. Então, tinham aquelas pessoas que já trabalhavam, né? Então, pega escritórios grandes de previdenciário. Era quem? Era aquela pessoa que trabalhava num sindicato, que acabou aprendendo na prática, e o filho dele tocou o escritório. Então, são escritórios ali com 40, 30, 40 anos de tradição. E aí, lá, eles sabiam fazer as coisas, né? E aí, a gente ali, iniciante, eu não tinha muita informação. Aí, depois, ao longo desses anos, eu fui aprendendo. Fiz 2 pós-graduações antes de fazer a divisão do escritório. Então, já fui aprendendo, pegando informações e tal. E aí, eu já via que dava para engrenar só no previdenciário. E aí, quando foi feita a divisão do escritório, eu disse, não vou fazer mais nada, só vou fazer o previdenciário mesmo. E aí, segui só nessa linha. Né? E quando tu fala hoje, né, eu ajudo, né, o nosso cliente ali a ter um valor mais justo, com menos investimento, com menos tempo... Foi por isso que tu foi buscar o previdenciário? Porque eu vejo que tem muitas pessoas, ainda vejo, hoje a informação está mais acessível, Sim. mas eu ainda vejo muitas pessoas, às vezes, pessoas mais simples, falando no sentido de, às vezes, menor escolaridade ou dificuldade de interpretar as leis aí, que no Brasil é super tranquilo para interpretar, né? Enfim. Mas pessoas que até já poderiam estar aposentadas ou aposentadas com um valor maior, mas por falta, daí sei lá do que, se foi de informação, se foi de documento, né? Não cabe eu falar isso aqui agora, né? Mas foi por isso também, talvez, que tu foi para essa área, que é uma área muito bacana, né? Imagina, para mim, assim, a Vânia sabe meu perfil, né? Então, eu tenho um perfil muito conciliador, eu não gosto muito de treta. Não gosto de confusão. Então, por exemplo, pegar família para mim era ruim, porque... Sempre tem um desgaste maior, né? Tem um desgaste maior. As partes muitas vezes não estão interessadas em resolver o processo, elas estão interessadas em prejudicar o outro. Eu não gosto de fazer esse tipo de pegar esse tipo de causa. Né? Exato. E aí, quando tu pega as ações contra o INSS, o teu cliente fica muito bem
E o INSS é uma parte que está acostumada a ser processada. Ela está ali, na verdade, o INSS ele existe para conceder o benefício, né? Ele nega o benefício porque sabe-se Deus lá, quando que eles decidiram que não queriam mais... Mas a função do INSS é conceder benefício, só existe para isso. Sim. Tanto que as normas do INSS dizem assim, a obrigação do INSS é conceder o melhor benefício, o servidor tem que fazer tudo o que for necessário. Né? Se fosse tudo... Se no Brasil as leis fossem 100% cumpridas, não precisaria de advogado para fazer previdenciária, aposentadoria. Porque o servidor do INSS ele teria a obrigação de correr atrás pro segurado, né? Então o segurado tinha que chegar lá e dizer, eu quero me aposentar. O servidor do INSS tinha que olhar a carteira e dizer, providencia esse documento, esse, aquele outro, testemunha que nós vamos conceder o benefício. Só que não, hoje a ideia deles é o cenário mágico, não, né? Esse é o cenário mágico, Sim. né? Eu E aí imagino eles como mandam deve embora ser a uma pessoa. loucurada, né? Pouco funcionário, e, enfim, muita gente. E legal, Vaninha. Então, olha só, que bacana. Daí, em 2018, tu encerrou Não, começou o previdenciário porque tu encerrou a sociedade com o teu irmão, né? Perfeito. Em 2018, daí tu lembra... Vou fazer essa pergunta direto, até tu lembrar. O primeiro benefício que tu concedeu demorou muito? Como é que foi? ou como que os clientes chegavam até ti? Pelo menos isso, né? É por indicação? Como que tu foi sendo procurado para auxiliar as pessoas no benefício? Acho que essa pergunta vai caber melhor para entender essa história aí. Eu creio que foi indicação, né? Porque já tinha indicação. bastante tempo de advocacia, né? Praticamente. Sim, de outras áreas também. 15 anos, tudo. Então, quando dividi o escritório, até fiquei preocupado. Por quê? Porque a gente dividiu o escritório, ele ficou lá onde era o escritório antigo e eu saí. Então, o meu medo era o quê? Que ele ficasse com os... Até porque ele usa o meu nome, né? Ele usa o meu sobrenome, no caso, né? E aí, os clientes ficassem lá e não fossem no meu escritório, porque eu mudei de endereço. Mudei completamente de endereço. E aí... Para minha surpresa, não mudou em nada o movimento do escritório. Continuou o mesmo movimento que tinha antes da divisão do escritório. Ou seja... Tu era a pessoa conhecida, referência em tributário. Em previdenciário. Aliás, previdenciário. Sim, eu creio que sim. Eu creio que sim. Até porque eu comecei a só falar disso, né? E aí, automaticamente, a coisa foi acontecendo naturalmente, assim. Eu não... Os clientes se identificavam. Sim. Não tive nenhum percalço, assim, nada que me preocupasse, né? E, Carlos, e daí em 2018, tu já tinha secretária? Não. Tu que Sim, cuida, já tinha. Tá. E era... Era a Estela. Estela, tá. Sim. Ok. E, então, depois, 2019, 2020, passou ali por uma pandemia, né? Isso chegou a afetar um pouco o movimento? Como que foi um pouquinho essa transição para já nós chegar nos dias atuais? Como que foi? Eu sempre pergunto isso porque teve alguns segmentos que sofreram mais. Sim. Tu ainda com uma faixa etária mais elevada. Como que isso refletiu e como que tu conduziu? Eu acredito que não me afetou a pandemia, assim. Eu não senti. Nem financeiramente, nem no movimento do escritório, porque a gente ficou parado, a gente ficou fechado mesmo, pouco tempo. Foi aquele tempo realmente do lockdown. Mas as coisas ficaram todas funcionando, assim, da parte do judiciário, né? Então, em termos judiciais ali do processo, eu posso falar que foi boa a pandemia, porque, assim, a gente começou a fazer audiência online. Entendi. A gente pôde fazer várias coisas. Agilizou um monte de coisa. Então, no fim das contas, ficou mais rápido do que era antes. E a gente resolveu um monte de coisa e, assim, ficou fluindo normal. A gente chegou a ter uma paralisação. Dava para atender clientes por videochamada, hoje já é mais corriqueiro. O que facilita muito. Facilitou cliente, muito. Né? A parte tecnológica, com certeza, já facilitou muito, né? Sim. Então, o negócio e eu acredito que as gente... pessoas também queriam se aposentar, quem estava dentro do momento ideal para se aposentar, porque tudo aquilo suscitou também essa questão, o que eu vou fazer? E se dá para me aposentar, bom, vamos resolver isso aí rapidamente, né? Eu creio que sim. E aí houve um aumento. Assim, um aumento no movimento dos clientes da área previdenciária já vinha acontecendo por conta das últimas mudanças na lei, né? Então, já antes da reforma da Previdência, em 2019, eles já vinham mexendo muito nos benefícios do INSS. Então, já tinha vindo o pente fino ali no final de 2018, começo de 2019. Então, o pente fino, o que era?
o governo mandou chamar todo mundo que recebia um benefício por incapacidade, auxílio-doença, uma aposentadoria por invalidez. Disse assim, ó, vem aqui fazer perícia de novo. Só que o que os peritos fazem? Negam tudo, né? Então tinha gente assim, aposentada há 15 anos por invalidez. Tu imagina, alguém que se aposentou com 40 anos de idade, ficou 15 anos aposentado por invalidez, ou seja, depois de ter 55 anos de idade, só que ficou 15 anos fora do mercado de trabalho. Por exemplo, por problema na coluna. Aí vai para a perícia, o perito, o problema na coluna, para eles Moleza. é moleza. E aí dão alta. Só que o cara está 15 anos fora do mercado de E trabalho. assim, é O problema cortado... de coluna continua igual. E é cortado assim. Tum. Não, a aposentadoria por invalidez, nesse caso que eu estou falando, por exemplo, que ficou 15 anos aposentado, ela tem uma parcela de adaptação, vamos chamar assim. Então, ela corta a aposentadoria, ele recebe mais 6 meses de salário integral, mais 6 meses depois, meio salário, depois mais 6 meses, 25% desse salário. São em doses homeopáticas. Dose homeopáticas. É. Quem estava só encostado no auxílio-doença, aí é cortado na hora. Aí No dia seguinte, vai procurar um emprego. Imagino que isso deve ter dado realmente um rebuliço aí, Imagina, um aumento... um momento de pandemia ainda, um né? momento Bastante, para... E ali tu, com certeza, atendeu bastante cliente. Bastante, bastante. E, Carlos, em que momento, né, depois dessa tua jornada, trabalhando daí, tu e a secretária praticamente, né? Sim. Em que momento tu pensou em aumentar a equipe? E em que momento, né, que foi essa virada? Quando tu nos chamou, né? A gente acabou se conhecendo num network, né? Eu conheci você, a Gabriela, a gente acabou marcando uma reunião. Me lembro que tu fechou de primeira, assim, sabe? Sim. Tu já estava buscando também, né? Estava buscando, exatamente. Como que foi isso? Por que tu quis buscar uma empresa, né, tanto em desenvolvimento pessoal e profissional e da gestão de pessoas como um todo? Sim. É porque eu acho que justamente pelo meu perfil ser assim, mais até introspectivo, né? Eu entendo que a minha liderança ali dentro do escritório poderia ser melhorada, né? E quando conheci vocês ali, que eu vi que existia esse serviço, eu disse, para mim vai ser interessante, porque vai ser um acompanhamento, vou poder fazer alguma coisa pela equipe e vou me desenvolvendo no processo, né? Porque não bastaria para mim fazer mais um curso, ler mais um livro a respeito de liderança, por exemplo, ou gestão de pessoas. Não seria suficiente para mim. Então, com o acompanhamento de vocês, eu sabia que eu poderia avançar muito mais, né? Então, o que foi que aconteceu? Eu, na minha capacidade de liderança, eu acredito que eu avancei bastante. E aí, eu queria realmente levar para um outro nível essa parte da gestão de pessoas ali dentro do escritório para poder realmente até expandir, né? Contratar mais gente e crescer mais. Então... E já está acontecendo, né? Já está acontecendo, sim, com certeza. Tu já está ficando surpreso com o que a tua equipe desenvolve, né, a tua capacidade de gerir os resultados. Então, realmente, a gente percebe esse grande diferencial, né? Sim. E daí, Vânia, vem um negócio muito legal aqui, né? Que, poxa vida, ele buscou, a gente levou ferramentas, que a Vânia já vai falar um pouquinho também, mas tanto o Carlos quanto a equipe entrega muito, né? Porque, pessoal, mentoria, consultoria, a gente vai lá... Claro que é pra ajudar, mas a gente dá uma reviravolta na vida do cara. O cara não pode ter, né, fazer corpo mole, ter muita preguiça e tal, porque tem as atividades que elas vão acontecer no meio desse processo para você chegar do outro lado, né, Vânia? Então, o Carlos e a equipe entrega muito. Tanto é que a gente estava conversando um pouquinho antes de começar da entrega que o do teu escritório como um todo. A gente fica sempre muito feliz com a entrega, né? Bom, sempre né? muito acima da média. Porque a ideia é levar ferramentas para aprimorar aquilo que é necessário, como tu disseste. Tu queria aprimorar a tua capacidade de gerir a equipe e os resultados, os indicadores, de uma certa forma. Então, é dar essa clareza. E o que a gente faz leva ferramentas, e ferramentas requer atividades. Mas o bom é que a gente faz de uma forma lúdica. Sim. E aí, na medida que tu vai vendo os resultados, hoje até eu estava numa empresa e vi exatamente isso. Eu cheguei lá e comecei a fazer a parte dos processos, desenvolvimento da equipe, da liderança, e eles disseram, impressionante como reduziu, né, os equívocos de entrega, como reduziu dificuldades e como a equipe está mais integrada. Algumas pessoas já mudaram de lugar porque não se adaptavam a esse, foi para o outro, está
melhor. Então, esse é o processo que acontece. A gente leva ferramentas e começa a utilizar junto com o gestor e com a equipe, e aí as coisas vão acontecendo, né? Com treinamentos como aquele o último, né? Que foi muito bacana, que tu ficasse surpreso com o resultado da equipe, com a performance, Carlos, né? Imagina. E como que foi? Essa pergunta é muito legal e eu gosto de fazer muito. Quando teve, tu respondeu um acesso, né? Lá um teste. Como que foi quando a Vânia deu a devolutiva pra ti, assim, sabe? Porque tem muita coisa legal que aparece, claro. Tem outras coisas que assim, mas será? Como que foi? Do meu perfil ali, eu meio que já esperava, né? Já esperava. Eu tenho... Eu não sou assim tão, digamos assim, misturado as coisas. Eu acho que eu puxo um pouco demais para um lado, né? Então não me surpreendeu tanto. Não. E o legal... Mas foi muito interessante conhecer o da equipe. Isso, eu ia perguntar isso. E o da equipe, como que foi? Porque da equipe daí me tu conhece sim. a galera ali no dia a dia, né? Mas Sim. mais profundamente, como que foi a reação deles também e a tua? Todo mundo gostou, né? Eu vejo principalmente a Eduarda, que está há mais tempo comigo, o quanto ela gostou quanto ela está motivada de fazer tudo isso, né? Mas cada um foi uma surpresa, assim, E a gente vê que a Eduarda vibra, né? Ela Vibra. quer crescer, quer desenvolver, ela faz RH também, alguma coisa Ela assim. quer fazer no futuro. Quer fazer. Então, dá para perceber que ela gosta realmente de conhecer, entender, aplicar ferramentas. E isso faz um grande diferencial, né? Muito. E, Carlos, depois, então, tudo no presente ainda, né? Como que foi, então, depois... Tu tá seguindo a risca, né? Quando foi fazer as contratações e a gente fez usando lá os mapas de competência. Como que foi essa assertividade aí pra ti? Porque eu me lembro que tu falou que teve a Estela, que era a secretária, e a Duda veio depois, então? Veio depois. Então, como que foi tu saber das competências que vêm sendo trabalhadas e quando entrega um candidato, competência A e B bacana, C precisa trabalhar, como que pra ti, gestor agora, o que isso ajuda? O que isso reflete? Nossa, muita coisa, né? Assim, saber as competências e tudo mais te faz saber definir direito o cargo, né? O que tu vai pedir para a pessoa fazer, em que posição vai botar ela, e também saber como fazer ela evoluir dentro do escritório, né? Porque às vezes a gente acaba só pensando no escritório como um todo e deixa a equipe estagnada, vamos dizer assim, né? Ou remunera de uma maneira que não seja motivadora, né? E aí, até eu trago esses problemas nas reuniões com a Vânia, né? Ela diz, que tal se a gente fizer o mapa de competência, aí tu vai botar aqui, a pessoa vai em 4 níveis, aqui é 25, 50, né, 75 e tal. E aí vamos elaborar as competências. Sim. A gente faz a reunião, conversa com eles. Não, mas eu acho que eu estou aqui, eu acho que eu estou ali. E aí a gente vai conseguindo evoluir. Eu achei muito bacana, né? Muito porque bacana. tu fala da entrega e não da pessoa, né? Exato. Tu vai comentar sobre, tu está entregando, a tua escrita está boa, a tua oratória melhorou, já está no nível X ou Y. E isso tudo a pessoa se percebe e agrega o desenvolvimento. Quando tu faz só, tu dá uma nota. E não tem uma explicação, né, do que é aquilo, aquilo cria um desconforto, né? Sim, e a pessoa não sabe como ela vai evoluir, né? Porque se tu chegar no funcionário só e dizer assim, tá ruim, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado, o cara vai saber quando é que tá bom, né? Dá uma ansiedade. Dá uma ansiedade, diferentemente de dizer, olha, a tua performance é essa, a gente espera isso, dentro da nossa missão e nossa visão, nós vamos querer crescer, evoluir nesse sentido. E o que tu pode entregar mais é relativo a isso. E como é que a gente vai fazer? E faz plano de ação, né? Exatamente. Que isso é muito bom. Muito bom. E o que a gente vê... Tu falou uma coisa bem legal, né? A faculdade, ela te prepara para ser advogado lá, né? Não para ser um gestor de pessoas, de tu ser um empresário, de tu ter uma empresa de advocacia. Sim. Então, o advogado vai lá corrigir uma peça. Um aluno que está entrando, isso aqui está errado, vai lá e faz de novo. Ele pensa... na cabeça dele que tá tudo certo e o aluno vai ter que ir lá e fazer. Mas tu imagina para quem recebe essa parte negativa, a Vânia até vai falar um pouquinho depois, mas cada vez que você leva um não, vai atingindo, ressaltando, né, algumas áreas cerebrais muito importantes ali que depois a pessoa não quer mais trabalhar contigo e tu não sabe nem o porquê. Então, agora, tu já te formou em 2006, né? Já faz 17 anos? 17 anos. Uhum.
O que o Carlos, de 17 anos lá atrás, no banco da faculdade, o que ele sonhava, assim, que talvez tu já tenha realizado hoje em termos de profissão, falando? Em termos de profissão? É. Porque tu começou jovem, né? Sim. Jovem é sonhador. Sim. Então, alguns sonhos daqueles, assim, o que tu diz? Não, olha, desse sonho aqui, acredito que essa parte tá bacana. Eu já realizei. É verdade. Assim, o meu sonho era ter um escritório realmente que tivesse uma equipe onde eu pudesse trabalhar fazendo só a parte que eu gosto, digamos assim, né? Tendo uma equipe que pudesse fazer toda a outra parte e que fosse bem remunerado. Acho que eu tô já bem perto disso. Tá conseguindo. Aham, legal. E o curso, eu não sei se tu tem contato. Tem contato com a Amanda já é formada? Não. Ah, tá se formando ainda, né? Deve estar na segunda ou terceira fase. Ah, tá. Como que tu enxerga, o que ela fala, como tu enxerga os cursos de direito hoje, 17 anos depois do que tu se formou, se teve alguma mudança significativa para que preparasse o profissional do direito, claro, para ele ser advogado, óbvio, né, pessoal? Mas para ele que quisesse assim, não, eu quero seguir adiante e montar uma equipe, daqui tantos anos ter uma secretária treinada, ter as competências, enfim, tudo isso que a gente vem falando. Tu percebe algum movimento disso na faculdade? Não. Ainda não. E se Não tivesse, se tu fosse reitor de uma universidade, não, nem isso. Ministro da Educação. Tu tivesse o poder de, as faculdades de direito agora precisam ter pelo menos 3 matérias novas. A mais B mais C. Qual que tu incluiria? Agora, essa aí eu nunca fiz pra ninguém, essa pergunta. Responsabilidade, hein, Carlos? Aí um monte de advogado, estudante de direito assistindo, hein? Não, mas é o seguinte, quando a gente fez aquela live no Instagram, eu já tinha te dito. Na minha opinião pessoal... Ah, sim, foi verdade. Falou. Eu falei, a faculdade ela tá do jeito que era pra ser. Porque a faculdade é um campo acadêmico. Ok. Né? A faculdade... Não adianta se empolgar muito, né? Não, a faculdade tu vai lá para aprender a lei. E essa é a verdade. Tu vai na faculdade para aprender a lei. Tu quer depois abrir o teu escritório e fazer gestão, tu vai ter que buscar outras ferramentas. Uhum. Mas a graduação é de direito, não é a graduação de advogado. Sim, Porque senão limita muito, na minha opinião também. E assim, distorce o negócio. A pessoa tem que ficar lá 5 anos, aprendendo legislação. Porque pensa o seguinte, vamos supor que fosse medicina. E a faculdade de medicina fosse assim, aprenda a montar a sua clínica. Puxa, depois, vida, barbaridade, Muito que bem, baita que coragem que analogia. a gente ia ter. Meu Deus do céu, Dentista, Carlos, né, sensacional. Não, que às vezes a gente sonha alto, né? Por que na faculdade X não bota tal matéria e tal? Mas realmente, pessoal, a resposta muito sábia. Sabedoria. Eu penso assim, tu pode fazer um curso de extensão, um curso de pós-graduação, e aí você avança para os próximos níveis. Mas é que nem a escola, não adianta tu querer pular a escola. Assim, a escola vai aprender geografia, matemática, essas coisas, nunca vou usar na vida. Não vai usar na vida, mas aquilo tem uma função, que é treinar o teu cérebro, te ensinar a aprender, te ensinar a raciocinar. E aí, se tu pula tudo isso, já vou direto só estudar inteligência emocional, só estudar finanças, até pode ser, mas... Não foi construído, vai ficar para né? trás, vai ficar para trás. Exato. A gente percebe que existe um movimento da educação acadêmica de estruturar, por exemplo, um leve conhecimento de marketing, que tem, né? Hoje é muito importante, de administração, mas aquela profundidade que a gente percebe lá na excelência que é necessário em relação a gerir pessoas, que daí tem coisas, aspectos extrínsecos e intrínsecos, porque tem coisas que são muito do ser e outras são mais práticas, objetivas. Isso aí tudo é muita coisa, é muita demanda. Então, tu acaba tendo que buscar realmente um auxílio de profissionais. Exato, Vânia. É como tu falou. Né? Imagina eu ter um semestre de gestão de pessoas da faculdade de Direito, que utilidade vai ter? Até porque é o seguinte, como a gente que falou, ele é amplo, ele é muito amplo. É muito amplo, a pessoa vai estar lá. A pessoa está para ser juiz, para interpretar a lei. Daí vai ter gestão de pessoas. O cara, o que eu estou fazendo aqui? E juiz precisa, né? Também precisa. Mas olha só, equipe, né? tivemos aqui esse insight, pessoal, maravilhoso, que é realmente a faculdade de Direito bem estruturada para ensinar você a ser um excelente advogado
E depois você pode buscar empresas afins, seja lá se você quer fazer um marketing melhor, gestão de pessoas, chama Excelência RH. Exato. Quer Pô. falar de vendas, exato. chama o Júnior. Enfim, mas faz todo o sentido. Eu sempre pergunto e eu fico, às vezes, impressionado, porque na minha cabeça, né, Carlos, as faculdades poderiam ter algumas outras matérias que estimulassem o empreendedorismo, que estimulasse, mas às vezes realmente tu tá tirando Conhecimento técnico ali. algo muito mais valioso que a pessoa depois... Ou inflando um negócio que Ou a cabeça da pessoa já não está mais apta. Exatamente. Porque assim, ó, Acaba levando muita coisa. O meio acadêmico, ele é um meio onde tu vai para aprender teoria, né? Essa Exato. filosofia do negócio. Então, quem faz direito tem lá, sei lá, 4 semestres de empreendedorismo. Só que o que eles aprendem de empreendedorismo? A história do empreendedorismo. Ah, Quem inventou o empreendedorismo? Tipo de negócio assim que... como é que era lá na década de 20? O que precisa? Qual é a utilidade real de um negócio desse, né? Então, depois assim, tu vai estudar Sensacional. história, mas a prática técnica Sim. tem que estar Então, assim, sendo ó, considerada. por exemplo, por que eu contratei vocês? Porque, assim, ó, tendo uma consultoria, uma mentoria, é outro jogo que tu faz, né? Então, assim, Tem outra velocidade. às vezes convém tu não gastar tempo tentando aprender um negócio que tem outra pessoa que sabe melhor do que tu e ela vem dizer, ó, faz isso. Vai Né? ter Que o nem caminho das que nem pedras. Uhum. quando a gente conversa ali. Tu diz pra mim assim, ó, por que tu não faz isso? Vou fazer isso? Eu não vou pegar e estudar a teoria e depois tentar aprender para saber se isso aqui... O que eu aplica. faço? Eu pergunto para ti, tu me diz aí, problema Muitas resolvido? vezes Olha a velocidade A disso. gente vai Tantas perguntando outras também, vezes né? E se aplicado fizesse e deu isso aqui, certo. Van, e sempre respeitando a tua característica. Sim. Assim, ó, eu tenho uma personalidade que eu gosto de aprender. Sim. Então eu não tenho aquela, digamos assim, uma arrogância intelectual, né? Aham. Então eu nunca acho que alguém sabe mais, que eu saiba mais do que os outros. Até quando eu pego um cliente, por mais humilde que seja, eu sempre vejo se eu posso aprender alguma coisa com eles. E ouço com atenção a história deles e tal. Né? É. Sabedoria. É. E aí eu tento ouvir até a sabedoria do cliente também. Aham. Então, assim, eu não tenho dificuldade de aceitar uma ideia, tenho senso crítico, lógico. Isso aqui não serve. Aí eu dou o feedback, eu digo, eu acho que esse aqui não é o caminho e tal. Mas quando a ideia tem toda a lógica para mim, e muitas vezes tem, porque, como eu disse, eu tinha dificuldade de liderança, ou seja, muitas coisas eu nem sequer pensava, né? Então, por exemplo, a Gabi, a minha esposa, muitas vezes ela diz assim, por que tu não faz isso ali no escritório? Digo assim, boa ideia, podia ter feito. Por exemplo, vamos dar um presente de Páscoa para o pessoal. Olha a cabeça, nem me passa pela cabeça de sentar e dizer assim, o que eu vou dar para o pessoal na Páscoa? Ela que diz assim, o que tu vai dar para o pessoal na Páscoa? Aí é que eu tenho... Antes de contratar vocês, ela que dizia assim, na Páscoa eu tenho que fazer isso. Final de ano vamos fazer isso aqui com o pessoal do escritório. Agora ela disse para mim assim, vamos botar lá no escritório, tem que botar um frigobar, porque a Amanda almoça lá e ela tem que botar algum lugar para conservar a comida. E eu não tinha pensado nisso. Sim, porque E aí ela tem um que me olhar trouxe. Ou seja, Olha só. assim, sistêmico. Então não tem problema nenhum em ouvir uma sugestão, né? Aham. E aí vou... Eu me lembro, ano passado já teve também confraternização, nós somos convidados, foi bem legal, foi no... Bem divertido. Esqueci o nome do... Chopana. No Chopana, foi Chopana. bem divertida, foi Foi divertido muito legal. demais, foi muito legal, E, Carlos, então, da vida pessoal, então, depois de formado, tu se casou em que ano? Eu me casei em 2006. 2006. Não, minto, 2016. 2016. Então, tu Isso, já era 2006 formado, a gente já começou tava... a namorar. Começou a namorar e tal. E daí como que foi? Depois veio a pequenininha, como é que foi? 2017 ela nasceu. Isso aí, né? Que é uma fofa, assim. Ela tem energia de sobra. Galera, tem energia de sobra, assim, né? Às vezes Energia ela de vai lá sobra. no escritório, quer conversar, quer aprender, luta judô. Jiu-jitsu. Jiu-jitsu, né? Jiu-jitsu, eita! E daí como que foi? Administrar, isso é bem legal também para quem escuta, que tenha, o que você falou, né? Pai, eu gosto de ter meu horário, eu gosto de ter isso, ter aquilo. Então, a carreira de advogado, se tá bem organizada, se não tem aqueles prazos fungando no cangote aqui, tem uma equipe bacana, você consegue, né? Como que é a tua vida hoje em família? Tu consegue dar esse tempo? Até vi que vocês viajaram agora. Sim. Conta um pouquinho para nós como que foi daí, né? O casamento, nascimento da filha, como conciliou, Assim, realmente tem que fazer uma boa gestão, né? né? Mas a advocacia, principalmente, ela é uma profissão que
Se tu não se organizar, realmente tu não tem horário para nada. Não tem horário para nada. Porque assim, se o cara tá muito preocupado em conseguir cliente, ele vai ter que correr atrás dos clientes, atender esses clientes e depois fazer o processo. Só que se ele, por exemplo, prospecta num dia e atende nos outros, que horário que tem para fazer os processos? À noite e fim de semana. Então tem que ter isso organizado. Quando tens uma equipe, acaba que tu tens que corrigir aquele trabalho que o pessoal fez. Então tu atende e o pessoal fez, mas tens que corrigir. Ou seja, tem que ter uma rotina bem organizada para poder ter tempo livre, né? Mas acaba que eventualmente sempre tem um trabalhinho à noite, alguma coisa no fim de semana para fazer. Extra. Tem um extra. Mas faz parte. Isso aí, como empreendedor, a gente sabe que às vezes trabalha mais do que trabalharia se fosse empregado, né? Sim, mas bem organizado, tu consegue curtir, né? Sim. Isso é bem bacana. Não, né? e assim, ó, se eu precisar, terça-feira eu vou viajar, eu não vou terça-feira pro escritório. Só aviso e não vou. Tu faz a gestão do tempo. Eu faço a gestão do tempo, Muito mais, né? Sim. E também a gestão da distribuição das atividades para os diferentes profissionais, né? Sim. Isso realmente tem que ter muita habilidade, que é o que tu já tem, né? Por esse tempo que tu está buscando desenvolvimento, Sim. né, Carlos? Que é fazer esse tempo ser muito mais produtivo e fazendo com que as pessoas coloquem sua potencialidade de performance. Sim. Exato. Então, como que tu tá hoje? O que vai fazer? Vai fazer 1 ano e meio que a gente tá com a consultoria. Mais ou menos esse tempo. Como que tá o Carlos hoje em termos de liderança? Então, tu falou, né, que eu via que eu tinha alguma deficiência em liderança. Como que tá hoje? O que você percebeu da principal mudança? Eu considero que está muito melhor. Eu percebi que a equipe está mais engajada, né? Está mais engajada. Muitas iniciativas aconteceram ao longo desse período, então muita coisa diferente foi feita, né? Que talvez se eu tivesse ficado por conta própria, teria feito menos coisas. Com certeza teria feito menos coisas. E acredito que eu já consigo exercer mais liderança sobre eles no sentido de conseguir guiar melhor a forma como eu quero que faça as coisas, né? E dar o feedback. Porque o feedback era um negócio que eu também tinha dificuldade de dar, porque... Mas não é só tu, não. Eu gosto de conciliação, então eu tenho dificuldade de chegar para pessoas e dizer isso aqui tá errado, eu não quero que você faça isso. Então, hoje, para mim, é mais fácil de fazer, porque foi tudo definido, né? Quando a gente fez aquelas reuniões, botou as competências, eu já disse, isso tem que ser feito assim, né? E se fizer desse nível aqui, já está no excelente. Se fizer assim, está no nível fraco. Então, mais ou menos digo, tá vendo, pessoal? Isso aqui tem que ser num nível melhor, tal. Ou seja, e tu fica muito mais seguro. Muito mais seguro. E a palavra que tu usou, né? Guiar e dar feedback. Sim. Pessoal, liderança realmente assim, ó, dá o exemplo, claro, né? Guiar o caminho. Tu não vai trilhar o caminho pelo teu colaborador, mas tu vai guiá-lo. Porque eu vejo líderes, né? Até pela questão, às vezes, de mercado, né? A Vânia pode falar um pouquinho melhor isso aí. Que a pessoa foi lá e fez um determinado trabalho que não saiu em nível excelente, estava em nível mais fraco. Ele vai lá e não dá o feedback, ele vai lá e refaz. Diz, cara, tá aqui e tal. Em primeiro lugar, o cara pode ter arrogância, não, e o cara tá pisoteando no funcionário. Porque o cara, quando que ele vai aprender? Então a gente vê liderança desse tipo, né, Vânia? Acho que tu pode comentar um pouquinho aí também. A liderança hoje ela tem que ser muito inspiradora, desenvolvedora, quer dizer, eu sou um treinador constante, um mentor que estou lá desenvolvendo todas as potencialidades, mas ao mesmo tempo eu tenho que ver as limitações. E tem coisas que pega uma pessoa altamente introspectiva, ela não vai conseguir ser extremamente relacional, mas ela vai fazer uma entrega de ações, de atividades que são mais internas. Agora, tu pega um relacional e faz ele ficar fazendo coisas burocráticas, tu massacrou ele, né? E como líder eu tenho que entender essas diferenças, né? E poder, então, gerir isso. E quando talvez o teu funcionário se sinta inferiorizado, porque ele não é tão relacional, ele não consegue se comunicar tão bem, mas aí tu consegue olhar que potencialidades que ele tem e o que ele vai fazer de entrega que não vai fazer diferença se tu substituir o que ele faz ali, colocar uma outra pessoa e ele fazer exatamente aquilo que é tranquilo para ele, que flui, né? Que faz o estado de flow que a gente fala, né? Show. E, Carlos, então depois tu viu toda essa
essa evolução, realmente, eu converso bastante com a Vânia sobre os nossos clientes, e quando a gente chegou, viu determinados resultados acontecendo, a gente conversou sobre o nosso planejamento de vendas, né? Lembra que a gente começou, acho que foi no início desse ano. Foi. Não faz nem um ano ainda. Não. Olha, nossa, que ascensão que foi, né? Tu lembra a nossa primeira reunião, como é que foi? Eu lembro. A gente começou com o Canva, né? Exatamente, começamos com o Canvas, duas reuniões para o Canvas. E sempre falo, o Canvas te dá o quê? Clareza. E base firme para você entender diferenciais, desafios, dores do cliente, para construir toda a tua jornada do cliente em cima do quê? Daquilo que você quer fazer. Ficou mais simples, né? Muito mais simples. Ficou, principalmente a parte das vendas, né? Que as vendas na advocacia ainda é digamos assim, é um tabu, né? Então, é difícil tu vender esse tipo de serviço da advocacia, primeiro porque pelo código de ética, né, que diz para não mercantilizar. Então, o advogado acha que não deve vender, né? Já começa por aí um pouco dessa dificuldade. Só que, na verdade, o processo de vendas é um processo de tu permitir que o cliente saiba que aquilo é bom para ele, né? Então, às vezes, o advogado que não se esforça para vender para um cliente um processo, né, ou um serviço que seja do seu escritório, está prejudicando aquele cliente, porque ele pode sair de lá achando que não deve fazer aquilo, porque está caro, e aí ele toma um prejuízo 10 vezes maior, porque o advogado não teve a competência de convencer ele de que aquele valor era justo, né? De auxiliá-lo a fazer uma boa escolha, né? Exato, de auxiliar a fazer uma boa questão, escolha. Né? Perfeito. Esse serviço que a gente presta do planejamento previdenciário é que eu me esforço ao máximo para convencer o cliente de que é benéfico, porque é benéfico, né? É aquela história que tu falou ali no começo, né, Júnior? A aposentadoria é algo de longuíssimo prazo. Então, quando muita gente não vê valor em fazer um negócio para daqui 30, 40 anos, né? Só que quando chegar aos 30, 40 anos... a pessoa vai dizer assim, puta, mas se tu tivesse me explicado, eu tinha pago, claro, a mixaria. Né? E hoje, o método que foi aplicado e desenvolvido com técnicas, né? Principalmente o SPIN, Sim. Ele proporciona que você faça o cliente entender isso. Não é uma empurroterapia. Quando eu falo em SPIN, o pessoal, eu já li o livro, não entendi nada, isso, aquilo. Cara, o SPIN é o seguinte, é um método que foi investido 30 milhões de dólares para escrever aquele livro ali, porque foi na prática. Então, você pega todo esse estudo, condensa no livro, e às vezes vai dar para uma pessoa que não tem esse entendimento, aí ele vai dizer que o livro é horrível, que não funciona. Funciona desde que tu entregue o benefício, esteja internalizado em ti, que aquilo é bom para o cliente. Exato. E daí tu vai fazer perguntas. Sim. E vai perguntando, até que o cliente entenda e veja que vale a pena eu começar a investir agora e me aposentar daqui 30 anos. É simples. Sim. Nem tudo que é simples é fácil, né, Carlos? Mas é satisfatório. Né? Muito satisfatório aplicar e ver o cliente se convencendo. O livro está por aqui, né? Tá aqui. Temos até ali, ó. Olha aqui, gente, quase 9 horas. Livro, Meu Deus do céu, já tá bom assim? Deu para ver bem? E eu sempre falo dele porque é o que eu gosto, né? Outras técnicas também, mas esse aqui, para vendas de valor agregado. E, Carlos, como que foi a implantação? Acho que vale a pena falar aqui, porque às vezes as pessoas dizem, Júnior, eu já li o livro, já veio o consultor que veio falar do SPIN, não funcionou. Eu escuto muito isso, eu fico triste, porque funciona. É que não dá para começar com SPIN. A pessoa tem que entender isso. Tem que ter uma base sólida, seja lá com Canvas, depois com Chá das Vendas, com outras coisas. Para a tua equipe entender, tu imagina se eu chego lá, falando lá dos 13 requisitos para fazer o SPIN no primeiro dia. A Duda e a mãe manda esse louco embora, que eu não quero mais, não estou entendendo nada. E muito conectado à tua entrega. Sim. Para o teu cliente, que é, qual a tua missão? E qual a visão? O que tu queres entregar ao longo do tempo? Então a partir a daí, pergunta depois... como que foi, está sendo aí, né, a experiência dessa implantação de um sistema de vendas, tudo dentro de legislação, tudo respeitando muito os códigos de ética, né, respeitando Não, com certeza, as características dos clientes, mas como que está você e a sua equipe quando eu vou lá? Conta para nós um pouquinho, porque isso é muito legal, que eu vejo as pessoas vibrando quando a gente vai lá, né? Uhum.
Não, é muito legal. Porque, assim, a dinâmica, ela é feita... O teu treinamento foi todo suave, digamos assim, né? Foi dando de internalizar, com muita explicação, com muito exemplo, com muita prática. E aí fica fácil de mais ou menos entender, né? Então, por exemplo, a aplicação do spin, ela é meio que automática, porque a gente sabe que a gente não precisa fazer 400 perguntas para o cliente. Mas a gente já sabe mais ou menos quais perguntas fazer. Até porque acaba que, como a gente atende um nicho só, é praticamente sempre as mesmas, né? E as dores das pessoas são as mesmas. Então, a gente mais ou menos já conhece. Daí fica fácil de conversar. Então, aplicando, sabendo a técnica, tá fluindo muito bem. E aí todo mundo tá muito animado, né? Aí quarta-feira eu tô lá, hein? Isso aí. Mais alguma perguntinha, Vânia? Já estamos quase... Já tá 1 hora já, nós estamos aqui, tu acredita nisso? Eu pensei que Então, tinha meia hora. Já pensando nesse momento e futuro, o que tu... como que tu percebe o efeito do trabalho, do escritório, na região, Morro da Fumaça, Criciúma, ou, né, na tua clientela que tu atende? Qual é o efeito desse trabalho efeito tão que bem... o teu trabalho causa impacta na sociedade como um todo, né? Nossa. Assim, ó, cada benefício que a gente consegue para um cliente, ele, além de prover aquele sustento para a família toda, né? Ou seja, é sempre uma comemoração, uma alegria muito grande ali para o cliente que recebe uma aposentadoria, um benefício INSS, né? E a gente até dá um presente, porque é o momento de comemorar. E aí, cada benefício que chega, é mais dinheiro que circula na economia, né? Então, se a gente pensa, por exemplo, num benefício de salário mínimo mesmo. Pega, por exemplo, um LOAS, benefício assistencial do LOAS, o BPC. Ele é um benefício que é pago para quem está em situação de vulnerabilidade, ou seja, famílias que recebem até um salário mínimo em 4 pessoas, tendo um idoso ou uma pessoa com deficiência. Então, essas pessoas acabam tendo direito a um benefício que é esse BPC, que é um salário mínimo. Então, é uma família que não tem renda nenhuma, às vezes é um idoso que mora sozinho, que vive de esmola, passa a ter um salário mínimo. Já é um salário mínimo a mais circulando na economia. Comprando no mercado, comprando nas lojinhas, circulando na economia. Então, cada benefício que a gente conquista ali é mais dinheiro na economia do município. Gera mais desenvolvimento, segurança, mais dignidade riqueza, também. dignidade. Muita dignidade. Uma pessoa que talvez não pudesse tomar uma medicação, hoje ela pode comprar. Exatamente. Uma alimentação mais adequada. Exatamente. Muitas vezes a pessoa está na fila do posto de saúde para conseguir uma consulta com um ortopedista. Olha só. Aí consegue um benefício desse, pode ir lá e pagar. E o que a gente percebe é que nós, a equipe da Excelência RH, sente muita felicidade de poder contribuir, não só com aquela pessoa, como toda a equipe e a comunidade de modo geral. Porque daí, então, a gente faz esse empreendimento, né, essa especialidade crescer, mas, ao mesmo tempo, também garantir maior sustentabilidade da comunidade, né? Perfeito. Aí tu, como líder, tu leva essa missão para tua equipe. Eles com certeza compram muito o que tu falou aqui agora, né? Com certeza. Porque senão, tu acordar todo dia com essa missão, é que assim, a gente tem uma realidade, né, pessoal? Graças a Deus aí, financeiramente falando, que a gente não está nessa situação de vulnerabilidade e deve ter muitas pessoas mesmo que precisam e às vezes não sabem e está lá passando várias dificuldades. Então, que trabalho legal. E agora também, né, Carlos, não sei se pode falar um pouquinho do informativo que tu fez para levar mais informações, como que foi isso também, que isso é um trabalho maravilhoso, um trabalho muito bacana que social, foi desenvolvido, né? um trabalho social muito bonito que tu e a tua equipe, inclusive eu já li, eu achei fantástico, um linguajar didático. Qualquer pessoa que lê vai entender. Não é um livro de direito que a pessoa vai pensar alguém vai interpretar, não. Conta um pouquinho para nós desse projeto aí. É uma ideia que surgiu numa das nossas reuniões, né, Vânia? De coisas que a gente poderia agregar para os clientes, né? E o informativo ele foi feito justamente com isso, um linguajar bem acessível, com as informações que eu considerava que seriam mais úteis para eles, né? Então, perícia médica, como se comportar, como fazer a senha do INSS, como saber se já está perto de se aposentar através de um quiz ali, respondendo. Informações sobre a revisão da vida toda. Ou seja, várias informações legais, notícias do INSS também.
E aí a gente distribuiu para todos os clientes esse informativo, para eles terem essas informações assim, documentadas, né? Que eles pudessem ler. Porque assim, a internet hoje fornece muita informação. Mas a gente sabe que tem muita informação ruim também na internet, né? Inadequada. E na área previdenciária é complicado porque assim tem muita gente que não é muito honesta nessa área, assim, né? Então eu percebo porque assim o benefício do INSS ele engloba também a questão dos empréstimos de financeira, né? Então assim tem muita gente que tem canais no YouTube, principalmente eu percebo que tem muita audiência que são canais de financeira. Só que eles falam de direitos do INSS. Só que é um canal de financeira. E aí os direitos do INSS que eles lançam, se tu assiste o vídeo, ele tem 30 minutos e o cara não fala nada sobre o direito que ele falou que ia ter. Então, por exemplo, se ficam batendo na tecla do 14º. Aí o pessoal pergunta, vou ter direito ao 14º salário? Seria um salário a mais além do 13º, né? Uhum. Existe um projeto de lei? Existe? Mas está longe de ser aprovado. Agora não dá todo dia, eles postam um vídeo assim, agora, vai sair o 14º. Isso aí é meio especulativo até, né? Sim, eles ficam meio no vídeo para dizer assim, foi lido na comissão de não sei o que lá. Nossa, que E daí dó. ali acabam pegando informações das pessoas, talvez, não? Não, as pessoas ficam coletando aquelas informações ali achando que tem direito a alguma coisa e perdem um tempão e acabam se iludindo com aquela informação, né? Sendo mal direcionadas, digamos assim, né? Não, o informativo tá legal, tá organizado, informações preciosas. Como que faz para... Se alguém quiser acessar, como é que faz para ter o... O informativo, então, como ele é todo do escritório, tem as informações do escritório, foi feito pela equipe do escritório, tem os nossos contatos. Ele é um documento, digamos assim, exclusivo dos clientes do escritório. Ah, entendi. Porque ele não foi feito para ser tipo uma panfletagem para prospectar cliente nem nada. Porém, o conteúdo ficou muito legal. Então a gente libera o acesso para quem quiser adquirir o informativo. Porque é uma revista, né? Tem muito conteúdo legal. A gente botou um preço simbólico de R$ 3,90, se eu não me engano. Ou R$ 2,90, não lembro mais. E aí a pessoa pode comprar pela internet a sua versão digital. E aí acessa. E aí pode todo mundo tem acesso a essa informação. E uma informação super coerente, séria, que vai contribuir. Eu vi que tem lá como fazer a sua senha no Gov, que é importante, né? Para poder entender como é que tá lá meus pagamentos, meus benefícios, enfim. Não, muita coisa prática. E assim, pessoal, sério, com um linguajar muito acessível, né? É legal passar para um parente, enfim. Carlos, nós estamos indo já para o final, já estamos há mais de 1 hora, que está muito gostoso o bate-papo. Vou fazer uma pergunta de futuro agora, para depois eu e a Vaninha vamos fazer uma, né? Como que tu enxerga, né? Tu trabalha exclusivamente o previdenciário, como que tu enxerga esses benefícios, não sei se curto e médio prazo, assim, sabe? Que muito se especular, o INSS vai quebrar e ninguém mais vai se aposentar. Isso aí eu escuto, né? Desde o tempo, quando a minha avó era viva, ainda ela falava sempre isso aí, eu escuto dos velhinhos falando. Eu acredito que não tem possibilidade do INSS quebrar, né? Mas assim, como que tu enxerga daqui para frente, ou daqui 5, 10 anos, essas aposentadorias, né? Vai ficar mais fácil? Vai continuar dessa mesma forma? Qual que é a tua visão? Né? Vamos tentar puxar uma bola mágica, ninguém tem, né? Mas exato. O que tu pensa sobre isso? Que o INSS vai quebrar, com certeza não. Na minha opinião, não, porque tá certo, o INSS ele é um sistema contributivo, né? Ou seja, quem está trabalhando realmente está pagando o INSS e esse dinheiro ele não fica investido para a pessoa receber no futuro. Ele é manejado pelo INSS e já sai para pagar as aposentadorias que estão sendo pagas. E pela tabela demográfica, futuramente vai ter menos jovens do que adultos, digamos assim, né? Essa é a estatística, não tem como fugir, né? Não tem como fugir. Só que existem várias fontes de custeio para o INSS. Não é só a contribuição do empregado. Tem a contribuição do empregador, que é a empresa. Tem contribuição de jogos, né? Então, Mega Sena, por exemplo, 20%, 17% vai para o INSS da Mega Sena. E outras loterias. Tem a contribuição sobre PIS e COFINS, né? Que é outra contribuição. As de importação. Então, tudo que tu compra importado paga INSS. Então, tem várias
várias fontes de custeio do INSS. E o INSS, se ele apresenta déficit, né, é por conta dos calotes. Então, quem são os grandes devedores do INSS? Clubes de futebol e municípios, né, prefeituras. Então, prefeituras e clubes de futebol, eles foram dando calote no INSS. E o que acontece? Como são órgãos políticos, né, o clube de futebol é administrado por político também. Acaba que muitas vezes eles fazem alguns projetos de lei para dar aquela isenção, né? Puxa vida. Então, acaba que fica esses buracos, né? Aham. E por muito tempo teve a questão da DRU, que é a desvinculação das receitas da União, que estava na Constituição Federal, que permitia também o governo federal ir lá e tirar uma porcentagem do fundo da Previdência. Não sabia. Sim, Olha. eles mexiam Aham. até 2020. Eu acho que eles... Não, foi na reforma mesmo que eles Ia lá que eles pegar um cortaram. dinheirinho. Tá faltando dinheirinho, vou lá pegar. Sim. Que dó. Tranquilo, Olha assim, só. Puxa vida. Então, sempre teve muito dinheiro a Previdência. Né? A Previdência, a Seguridade Social como um todo, né? É onde tem o dinheiro mesmo do Brasil, está ali. Então, a Previdência não quebra. Agora, os benefícios, o que acontece? Como vai acontecendo tudo isso, né? Vai tendo menos gente trabalhando e tal, eles vão reajustando os benefícios. Então, lógico, as aposentadorias têm uma tendência de ter que trabalhar mais e se aposentar mais tarde para receber um valor maior. Não é mais como antigamente, que tu pode trabalhar um pouco menos e receber mais, né? Mas, ainda assim, não... É daí que entra, eu vejo então por isso aí, daí que entra o planejamento previdenciário, né? Porque, pessoal, não é mais com 50, 55, sabe? A perspectiva é cada vez mais. Imagina você não se planejar e chegar lá, sei lá, com 70, 80, né? A nossa perspectiva de vida Tem aumentado. é alta. Eu É quero ver alta? até os 120 e com dignidade. Sim. Ou- Mas a média do homem, por exemplo, já está em 80. Mas tu prefere viver até 100 ou até 80? Depende. Sim, Se eu tiver dignidade, eu quero ver até os 200. exato. Agora, ter que sem grana, daí não dá. Sem dignidade, sem tu ter uma compensação do que tu já contribuiu. É. Então, o planejamento, que é um serviço do teu escritório, eu vejo ele como fundamental para quem quer estar lá na frente, pelo menos curtindo a vida, curtindo os netos, sei lá, fazer o que da vida. Sim, se não se planejar, pode se surpreender na hora da aposentadoria. Geralmente a surpresa não é boa, né? E pode estar pagando mais do que deveria, né? Pessoal. Principalmente quem está buscando uma aposentadoria mais alta, pode estar pagando mais do que deveria para se aposentar. Às vezes a contribuição não está sendo muito útil, digamos assim. Legal. Vaninha, mais uma pergunta então para a gente ir pro bate-bola. Vamos imaginar que no futuro tu fosse contar para os teus netos, né, o efeito do teu trabalho em relação à equipe e todo o legado que vocês tiveram. O que tu diria para eles, assim, diante de que tu foi te preparar, né, tu buscou excelência para se preparar como gestor, como líder, mas exatamente para dar essa sustentabilidade para a região, para a tua equipe, para o teu negócio. O que tu contaria para os teus netos sobre o efeito desse trabalho todo? Eu contaria que a gente mudou muitas vidas, digamos assim, né? Ajudamos muita gente e sempre buscando essa contribuição, né? Com as pessoas e tornar a vida melhor da sociedade como um todo, né? Então, é justamente por isso que eu escolhi essa área, né? legal. Que agrega muito para todos os sentidos, né? Eu acredito que a nossa contribuição vai ser cada vez maior. Por isso que a gente quer expandir o escritório, crescer. Muito mais do que um objetivo, digamos, financeiro, é esse objetivo mesmo de trazer essa dignidade para as pessoas, né? Poxa Porque eu acredito que o INSS ainda vai ser, no futuro, ainda o sustento de muita gente, como é hoje. Então, a gente tem que ajudar essas pessoas, né? E a planejar para o futuro e Chegar ter lá. dignidade, né? Como Eu falou, acho Júlio. bacana porque a gente Bacana falou demais, muito né? dessa questão de produtos, né, que o escritório pode oferecer, dentre eles esse planejamento. Sim. E eu fico percebendo que se várias pessoas tivessem tido esse planejamento, quanto hoje seria mais justo o que elas estariam recebendo. Sim. Né? Pessoas que trabalhavam, principalmente profissionais liberais, né? Um médico, um dentista, um psicólogo, um fisioterapeuta, enfim, que ele atua em vários lugares e às vezes contribui nos vários lugares. Sim. E acaba contribuindo a mais. Eu Exato. passei por isso. Muitas vezes eu contribuía no escritório, depois no consultório e também em prefeituras que eu atendi, em locais que eu atendi.
e muitas vezes foi desnecessário. Ficou lá, sobrou. Exatamente. Falar que daí a União ia lá e pegava emprestado. Né? Pessoal, então, hoje foi um princípio cast bastante filosófico, né? Foi bem tranquilo, ó, porque tem muita característica de quem está do outro lado. E o Carlos é uma pessoa tranquila, sorridente, de uma fala mansa. Energia boa. Energia boa. Então, foi Obrigado. um princípio cast muito bacana, adorei fazer. E agora, Carlos, nós vamos para as perguntas finais, que é o quê? É um bate-bola. Tá. Eu vou falar uma palavra e tu vai dizer aquilo que vem na tua memória, na tua cabeça. Pode ser? Pode. Então vamos lá. Eu não suporto. Eu não suporto? Eu não suporto digamos assim, seria deslealdade, né? Deslealdade. Traição, essas coisas assim. Uhum. Eu gosto muito. Eu gosto muito eu gosto muito de ajudar as pessoas, com certeza. Legal. Eu tenho um profundo interesse e respeito por. Interesse e respeito? Uhum. Tenho interesse e respeito pela história, eu acredito. Pela história, Uhum. legal. Advocacia. A advocacia, eu acho que é uma missão, né? A advocacia é missão. Quem está nessa área tem um trabalho que ele exerce uma função até, digamos, constitucional, né? Então, Família. a família é tudo, né? É a prioridade. Gestão. Gestão é essencial, né? Tem que ter, senão é loucurada. Vender é. Vender também é essencial. E excelência RH. Excelência RH é uma parceria, né? Parceria eterna, digamos assim. Ah, que Com legal. certeza. Pessoal, adorei fazer o Princípio Cast mais uma vez aqui. Carlos, foi espetacular passar esse momento contigo. Espero que quem assistir possa ter insights, ver realmente que cada um dentro da sua profissão pode levar, sim, o melhor das pessoas. E eu sempre falo que a profissão do advogado, ela não é vista com os melhores olhos, porque, como toda profissão, tem aquela que a pessoa não exerce de uma forma adequada e o advogado ficou meio que com essa fama. Sim. Mas existem, sim, profissionais excelentes. Estou na frente de um dele aqui, uma pessoa de princípios, de família, de respeito. Meu amigo, né? Viramos amigos, já viajamos juntos, vamos viajar junto de novo. Eita, coisa boa. É isso aí. E gostaria, então, né, vamos encerrar com a Vaninha, depois contigo e depois comigo. Pode ser, Vaninha? Pode. Então, como que foi para você Então, fazer o Princípio Cast hoje? Eu imaginava que ia ser essa delícia, assim, de a gente poder falar de gestão, falar dos resultados e entender que uma pessoa que tem princípios tem né, como legado ajudar, contribuir com as pessoas e automaticamente contribui com a sociedade como um todo, né? Faz realmente a lei chegar até lá de uma forma justa, coerente e faz a sustentabilidade do ambiente onde está. Então, para nós, lá da Excelência, é uma grande satisfação fazer parte desse projeto e a gente está parceiro ad eterno. Show. Carlos, então, recados finais, quer deixar o recado para alguém, tu queres deixar alguém para quem está se formando em Direito agora, o espaço é todo teu. Eu quero agradecer o convite, né? Foi muito prazeroso estar aqui hoje. E a nossa parceria engrandeceu muito ali o escritório. E a minha pessoa também. A amizade de vocês também é fantástica, né? Então, assim, a gente estava buscando isso, eu e a Gabi, né? Esse outro nível, né? E vocês estão nos proporcionando isso. Que e é muito bom. ótimo. E para quem está se formando em Direito, eu recomendo fortemente que busque, né, uma parceria assim, que nem eu tenho com a Excelência RH, de poder te orientar, né? Lógico, no começo tive meu pai e tal, mas buscar, de repente, um profissional também ajuda, né? Então, é um investimento que vale muito a pena, na minha opinião, vale muito a pena. E é isso, muito obrigado. Estou à disposição. Então, eu quero agradecer também aqui os nossos parceiros da Platô Filmes. Está lá o Max. O Max está lá só
A Tamires deve estar nos bastidores. Obrigado, Tamires, também. E eu deixo um forte abraço para quem nos assistiu até o final, dizer que estou super feliz. E quem sabe você também, nosso cliente, nosso amigo, que tenha princípios, tenha valores e contribua para a cidade onde você mora, para o município, para o estado e fazer desse país um país melhor por meio do seu trabalho. Com certeza você será convidado para estar aqui, porque você é uma pessoa de princípios. Então, um abraço no coração de cada um e até o próximo Princípio Cast.